trabalho de comer salgado, saliva e até salvo, o toque especial da vida, o tempero, o intensificador, a alegria de quem come e de quem cozinha. É uma das pérolas do Algarve. Alvor e Portimão, não tanto. A beijar a Ria Formosa, de Faro a Castro Marim. Eis o esplendor gastronómico, o sal do Algarve. Jorge Raiado é um dos artífices, o homem que saca a natureza com arte, o sal marinho. O sal forma-se de maneira mais simples, é a evaporação natural. A água do mar alimenta o estuário do Guadiana, onde nós estamos, em pleno Guadiana. Hoje é uma reserva e o que o homem fez foi transformar ele próprio a sua natureza e criar umas salinas, umas ganhando terreno, outras aproveitando o que a natureza lhe oferecia e canalizando a água do mar através de canais, foi criando umas pequenas hortas, onde primeiro a água é depositada, sendo retida por comportas, depois, e sempre gravitacionalmente, orientando a água até chegar a pequenos cristalizadores, onde o homem, à sua dimensão, consegue trabalhar à volta dela, colhendo o sal que se vai, ao longo de semanas, evaporando. A água doce evapora-se, a água mais concentrada, o sódio, é o que fica no fundo, e como é um cristal, vai-se formando e vai crescendo. E quando ocupa todo esse espaço num pequeno detalhe, que poderá ter 35 a 45 metros quadrados e uns 30 centímetros de profundidade, e quando já não há água, o homem, com engenhos tradicionais, com rodos de madeira e cana, vai cavando e vai retirando o sal para o lado onde seca e depois à cabeça, à cartada. Nessa altura trabalho por mulheres, hoje só homens praticamente a trabalhar nas salinas. E assim se forma o sal, que é apenas a parte mais salgada do mar. Como é que te aconteceu então, Jorge, tu transformaste em agricultor marítimo? Essas pequenas hortas fazem-me lembrar. Foi uma mera coincidência. Foi o pai da minha mulher que, há uns anos, desenvolveu uma doença. Eu vim cá, entre ficar a olhar e ficar a ajudar, comecei a ajudar. Era já da família da tua esposa? Não bem, ele já tinha trabalhado no sal e comprou umas salinas há 10 anos, quase. Vai fazer 9 anos. E eu vinha cá quase todos os dias, mais de uma vez. E quando comecei a trabalhar no sal, foi um processo tão intuitivo que ao final de algum tempo eu estava a manobrar as águas e a tentar fazer algo diferente daquilo que se fazia, que era canalizar águas e colher sal e flor de sal como toda a gente colhia, sem mais-valia nenhuma. Mas há comparação ao processo do cultivo? É preciso uma vigilância diária? A regar não é preciso? Até para regar é preciso vigilância. É preciso ter alguma forma de ver. O sal tradicional é tradicional porque se cultiva há mais de 100 anos, disso faz tradição ao uso. A flor de sal é recente, mas para teres noção do que era Só o... 100? Não será mais do que isso? É milenar. O nosso projeto anterior, já falaremos mais à frente, mas é um processo milenar. Aqui em Castro Marim talvez venha desde o tempo de romanos e fenícios, estamos a falar talvez século III, IV a.C., mas são meras indicações. O processo é o mesmo, não havia máquinas, não havia engenhos e o homem teve que ter a inteligência de canalizar águas e fazer jardins artificiais. Ou seja, ou nós temos uma natureza e utilizamos-la, ou então conseguimos transformar essa natureza e criar qualquer coisa bastante simples. E foi o que o homem fez aqui. Mas falávamos da horta, da semelhança da... Dessa horta, como é que eu vim aqui parar e o que é que nós fizemos? Para fazer sal grosso é preciso algum engenho para conseguir ter quantidade. E para tu imaginares, houve um rei português que durante a expansão portuguesa que quem fosse salineiro que fosse embora para as colónias, se fosse apanhado tinha a pena de morte. Portanto fazia sal e que quantidade é preciso engenho. Quando chegamos à flor de sal, a flor de sal aparece nos anos 70 em França. Chega a Portugal 20 anos depois, no virado do século. Nós não sabemos o que andamos a fazer, andamos aqui há pouco mais de 20 anos. Ainda andamos a aprender o que é que andamos a fazer. Manobrar águas e tentar ter qualidade implica ter que andar em cima das águas. Antigamente arrefecia-se as águas, eu agora arrefeço-as. Exatamente o processo contrário para ter melhor flor de sal. Que é isso que acabou por criar o nicho. A flor de sal, enquanto esse sal especial surgiu, pelo menos mais divulgado nos anos 90, é sempre alvo de uma comparação com a França, as salinas de Guerlain. Sim, Guérande. Guérande tem aquela situação de ser geminado com Castro Marim. Guérande é o primeiro projeto de flor de sal, eram umas salinas que estavam em processo de abandono, houve um projeto imobiliário e houve alguém que faz um projeto para recuperar as salinas, conseguiu, e o que eles fizeram foi colher o que estava à superfície. A história é complexa,
E da minha parte, imagino que os cozinheiros franceses queriam um sal branco, não industrializado, um sal com aroma, e o sal de guerra, o sal tradicional em França, é castanhado, é cinzento, porque cada vez que chove arrasta as lamas. É um sal que tem essa cor, tem a ver com essas lamas, portanto, é sujo? É sujo. Não deixa de ser um sal rico, atenção. Muito bem, sim. É diferente do nosso. É depois o processo de limpeza, que é industrial, que lhe tira essa sujidade, mas por outro lado também tira uma série de coisas. Ou não, ou seja, o que eles fazem, o sal de alguns exemplos franceses, eles mantêm a mesma cor de sal, eles vendem como sal cinzento, o sal de sel gris, e mantêm a cor, esse componente. A riqueza das lamas mantém-se, é rica, traz alguma coisa para nós. Limpar demasiado acaba por ser nocivo. Agora, nós temos uma vantagem, nós conseguimos fazer sal branco, não chove aqui em Castro de Marim desde maio, portanto nós já trazemos uns meses sem chuva. Pode ter caído um aguaceirozinho, mas mal toca no chão, não altera nada, não arrasta lamas, não acontece nada disso. Em França, a constância, a chuva chove, há muito mais chuva. Se formos para Aveiro também chove muito mais. Nós temos aqui num cantinho muito privilegiado. E o que os franceses fizeram foi colher algo que estava a flutuar e que era branco, e colocar no mercado. Sobre os processos que usa daqui, fala-me um pouco mais e o seu caráter distintivo, ou seja, o que é que esses processos que usa aqui diferem daqueles processos mais tradicionais? Ou que recuperação é essa? Os processos que nós usamos em termos de sal tradicional ou sal grosso mantêm-se iguais, nós não alteramos nada. O que nós tentamos fazer é, em termos de flor de sal, conseguir apanhar algo que se possa comparar a um sal fabricado, só que fazê-lo no meio da natureza, que é o mais difícil. E tudo depende do tempo. Hoje está vento, mas até ao meio-dia estavam as condições quase perfeitas. Estava a umidade, estava o calor e aquecente. O vento é que é excessivo e nós não conseguimos controlar isso. Isso facilitava a recolha e a consolidação do coalho, da flor de sal? Sim, o coalho é o termo exato. Esse coalho é aquilo que nós queremos, ou seja, venta mais, faz com que ele se forme mais apertado, umidade a mais, ele irá ser também diferente, calor a mais, a evaporação será mais rápida. Nós temos controle de quase tudo. Nós na nossa linha temos estações meteorológicas e, no meu caso, compramos investigação. Temos investigadores a trabalhar connosco da Universidade do Algarve, já tivemos no norte de Espanha, já tivemos, este ano tivemos estudantes de oceanografia, que vieram acabar de tese às salinas, e o trabalho deles era tentar compreender e melhorar a qualidade da flor de sal, tendo em conta os parâmetros geográficos, ou seja, não é de pensarmos que temos um clima ou uma zona que é especial, nós temos um microclima, nós temos se calhar um terroir que o homem ajudou a transformar, mas era um terroir por si próprio em termos de sal que já era favorável. Está a haver bom acolhimento, nós sabemos que os chefes de cozinha são fãs deste tipo de produto. O público em geral já opta por sal com este tipo de especificidade, no caso a flor de sal? Sim, começa cada vez a haver mais mercado e a haver mais crescimento. Eu costumo olhar para mim próprio. Quando comecei, o primeiro ano e o segundo ano eu vendi quase tudo a uma empresa única. Exportei para uma empresa espanhola. No segundo ano já não vendi tudo, no terceiro fui ficando com uma parte e hoje não tenho produção que me chega em termos de flor de sal. Por opção, ou seja... No primeiro ano vendi mesmo porque não tinha mercado para ela, não conseguia ter e foi uma questão de eu me preparar. A minha qualidade também foi mudando, eu cada vez escolho menos flor de sal, eu ando a escolher o que é que apanho. Se ela não tiver a nossa qualidade, não entrar no nosso parâmetro, se for demasiado fina, que irá ser mais úmida, nós não colhemos flor de sal, passamos à frente. Mas isso foi uma opção nossa. Agora o que eu tento é chegar a um parâmetro de apanhar um cristal perfeito, um cristal bonito. E essa é a grande dificuldade que há. Agora, o que tem que aproveitar é tudo o que a natureza me dá, que é as águas, os cristalizadores, e alterar parte dos processos. Ou seja, desde que nós começamos a fazer flor de sal, na continuidade do sal grosso. Imaginar, se calhar temos uma vinha, a vinha é de mesa, também dá para fazer uva, também dá para fazer vinho. Então vamos aproveitar essa uva. A realidade é que há vinhas para fazer vinho, com castas próprias. E o que eu fiz foi olhar exatamente nesse sentido. Se eu consigo manobrar as águas para fazer flor de sal, então nós vamos fazer a flor de sal que podemos com aquilo que o clima e que este espaço nos oferece.
cristal, vamos pensar da seguinte forma. O que nós temos em casa enquanto sal é um cristal que se forma em quase da mesma forma que um diamante. Precisamos de um mineral que irá ter água sob uma pressão e uma força. Um diamante precisa de, vamos falar, carvão ou carbono, o sal precisa de sódio, precisa de água e de calores diferentes. E o sal é dos cristais que se forma mais facilmente, que a única coisa é preciso é água do mar, a evaporação, e com essa concentração e com esse calor é o bastante para conseguir se formar. O sal tradicional geralmente é uma forma quadrada, que tem a ver com alguns minerais que lá estão em maior quantidade ou menor quantidade. E vai depender de vários sítios. Se nós formos para o sul de França, vamos ter um tipo de cristal, outra cor, um outro aroma. Se nós formos para o norte de França, vamos ter um totalmente diferente. Quando nós falamos de flor de sal, é uma evaporação, é um coalho que se forma. Se as condições forem perfeitas ao longo do dia, aquilo começa com um pontinho, o pontinho vai crescendo e a fórmula física e química também, tem que ser as duas em conjunto, faz com que esse pontinho se vá alargando perfeitamente. Então temos um pontinho que começa a afundar, ao mesmo tempo está criando paredes, e essas paredes vão ser umas pirâmides triangulares perfeitas, e que nós temos que colher ao fim de algumas horas. O colher ao fim de algumas horas é permitir que algumas cheguem a ter 1 centímetro, e a maior que nós colhemos aqui tinha 3 centímetros. O problema depois é como é que nós maduramos. Não, por acaso, essas foram todas entregues. O ano passado demos tudo e poucas ficaram. Podemos arranjar aqui algumas para vocês verem, porque é sempre bonito. Agora, o que nós tentamos é conseguir fazer aquilo que, na realidade, até há pouco tempo me diziam que era impossível. E começou por um desafio de um cozinheiro, que um dia me entregou uma embalagem de sal, uma empresa espanhola, e disse: olha, é isto que tens que fazer. E eu ri-me, isto é feito perto de um tal sítio, em Espanha. Eu conhecia a zona onde eles produziam, e ele apenas olhou para mim e disse: isso é problema teu. E 2 anos depois, nós estávamos a colher os primeiros cristais piramidais, por acaso, mera casualidade. Então comecei a olhar, naquele olha para as luas, que foi um bocado orgânico, não tinha nada a ver com luas, tinha a ver com outra situação. E na época seguinte conseguimos apanhar mais, fomos isolando os parâmetros, e o ano passado isolámos os parâmetros quase todos. Só não conseguimos isolar os temporais, externos, porque não dependem de nós, mas sabemos as águas que nós temos que ter, como é que o destilazador deve ter, que cor, que altura de embrada, isso nós sabemos. E os excessos minerais que há, mais ou menos, tem a ver com outras concentrações minerais junto ao sal. Isso nós controlamos. Se não houver o clima ideal, nós não conseguimos ter esse cristal perfeito. O nosso melhor dia até hoje foi o ano passado, e num dia conseguimos colher 60 quilos. Mas foi um dia. Este ano apanhámos 4. Paciência. E o que nós tentamos colher são estes pequenos cristais, essas piramidezinhas, que têm uma forma piramidal e crescem em forma invertida. E esta é uma das guerras que eu tenho com os geólogos que trabalham connosco, que é como é que ele se forma, que eu tecnicamente não faço a mínima ideia, e temos conversas estranhíssimas, porque até para ele é estranho de se conseguir formar em cristais que chegam a ter 3 centímetros. São semi-transparentes, e se eu tivesse uma fábrica para os fazer, eles iam ser opacos. E o que se tenta é que haja textura. Quando nós fazemos é ter um sonzinho. Quando nós comemos, comparando se calhar com o fabricado, este tem aroma, ou seja, sentimos um pico de sal, é o salgado que há em todo o lado, mas quando ele se faz acaba pela boca não ficar com aquele salgado derretido, aquele sal industrial que nós temos. E o objetivo, entretanto, com isto, além de hoje chegar a um cozinheiro, ele poder usar como algo decorativo também, para fechar um prato, é que tenha também o aroma, abrir aromas, deixar de apenas salgar. O sal serve para salgar o porco, foi o que fizemos durante séculos. Usar o sal para conservar, hoje usamos o sal para temperar e para destacar aromas. É esse um dos grandes objetivos da cozinha moderna, ou da nova forma de olhar para o sal. É encantatório essa parte incerta de poder dar, não dar, e interessante quereres controlar ao máximo os parâmetros e depois deixar a natureza fazer o seu trabalho. Ocorre uma comparação com a gastronomia, em que os cozinheiros com a sua técnica também querem controlar ao máximo o que podem controlar no produto, é que podem escolhê-lo, mas também não podem interferir assim muito. A gastronomia tem acolhido bem o teu produto, Jorge? Tem. Foi a parte mais interessante. Eu olhava
há uns anos olhava para um restaurante de Michelin e pensava que um dia ia comer um deles. E de miúdo tinha um sonho, que era ir um dia comer ao Tavares. Eu digo que eu fui ao Tavares, o Tavares tinha uma estrela, eu tinha um produto meu a ser serviço e entrei convidado pela porta da cozinha, fiquei muito contente. E começámos a valorizar, ou seja, há uma valorização para mim e tentar conversar com eles e perguntar o que é que eles querem, não é só andar aqui a colher e tentar se calhar competir com o sal de Guerande, como há pouco disseste. Eu não tenho que competir com o sal de Guerande, eu tenho que colocar qualquer coisa na mesa muito bom. E depois há uma nova realidade, tenho que explicar a um chefe, ou francês, ou belga, ou alemão, que o nosso sal é seco, que eles olham para mim estranho, o que é que estás a vender? Além, se calhar, quando chega à Bélgica, eles olharem, além de ser que é barato. Obviamente, explicar que a nossa capacidade de produção é um bocadinho maior que a de França, mas, sobretudo, é haver uma forma de fazer algo que seja único e que interesse aos cozinheiros, não é só é mais um sal, está aqui, porque é que temos nesta forma, porque é mais seco, porque é que vendemos volume e não vendemos peso, porque é que as embalagens são fechadas e mesmo as que são para as lojas vão em sacos dentro de caixas, que é para evitar que o sal seja esmagado. Há toda uma preocupação com o produto, da forma como ele chega ao destino. Que ideia foi esta de o meter numa embalagem de cortiça? Foi sobretudo respeito ao produto. O sal aparecia-me sempre úmido e o sal higroscópico está sempre a absorver umidade. Portanto, a umidade está no ar, vai sempre ser catalisada por ele. Os cristais, conforme estão a absorver, vão recristalizando. E eu olhava para as embalagens que havia no mercado, seja de vidro, sejam cerâmicas ou plásticas, e quando o plástico era fraco, havia alguma má vedação, a embalagem ia ganhando umidade e no fundo havia uma películazinha de água, que é o que acontece com alguns chás, dependendo das origens, mas tem a ver sobretudo com a origem. E eu vi sempre o contrário. E a meio da minha procura tive um projeto feito com as peças taceladas do Francisco Providência, que continua a ser um dos pais modernos do design moderno português, e eu achei imensa piada, era feito com barro negro, tudo muito bem montado, mas mantinha-se o problema de conseguir manter o sal seco. E a cortiça é algo com que nós estamos ligados, é a nossa cultura, é um produto natural, para colher não destruímos as árvores, consegue ter o caráter de preservar e foi utilizado nas caixas das salgas dos porcos durante séculos, nas famílias mais abastadas, e aqui foi retomar parte desse diálogo, foi ensaiar, funcionar, testar durante uns meses em laboratório para ver o que é que acontecia, se o sal ia buscar o aroma ou se ia buscar a cor da cortiça. Conseguimos ultrapassar todos esses pontos, então foi oferecer a um cliente final a possibilidade de estar a comprar e saber que está quase embalado, está a comprar algo que foi embalado e manter as mesmas condições quase quando que é colhido ou quase que é embalado, ou seja, pode estar um ano depois nessas circunstâncias. O que era esse o objetivo, é respeitar o produto em si. Ok, obrigado, Jorge. É uma riqueza isto. Eu te agradeço. Muito obrigado.